Eu já vi muita coisa estranha na minha vida, mas a maioria dava para explicar. Tem um acontecimento, no entanto, que eu, meu pai e meu irmão testemunhamos juntos e que nunca esquecemos. Foi por volta de 1998, quando minha família se mudou para uma casa antiga na beira da cidade. O quintal era grande, cercado por uma cerca de madeira alta de um lado e uma cerca de metal de 1,4 metros nos outros 3 lados. Nosso quarto era uma varanda fechada nos fundos da casa, com janelas do chão ao teto de onde dava para ver o quintal. Uma noite, eu e meu irmão estávamos conversando em nossas camas. De repente ele ficou quieto, e quando perguntei o que havia, ele disse para eu não me mexer e ficar em silêncio. Virei para a janela atrás da minha cama e vi uma cabeça de cachorro gigante, quase colada no vidro. Gritei de susto, e o bicho se abaixou e correu, pulando a cerca com facilidade e sumindo na escuridão. Meu pai e minha mãe vieram correndo, mas como não encontraram nada, acharam que eu tinha tido um pesadelo. Mais tarde, quando voltamos para o quarto, ainda estávamos apavorados. De repente, vimos a coisa voltando, andando ao longo da cerca. Era enorme, com os ombros acima da altura da cerca. Ela entrou no quintal e veio até a janela, quase encostando o nariz no vidro. Quando meu irmão tentou sair da cama, ouvimos um estrondo e um clarão. O bicho foi empurrado para o lado, mas se levantou rapidamente e pulou de novo a cerca, sumindo em um pulo gigante. Meu pai entrou correndo na casa com a espingarda, trancou a porta e disse que precisávamos ir embora. Fomos para um hotel naquela noite. Meu pai disse que quando viu a coisa, percebeu que não era um cachorro normal. Ela andava em 2 patas e parecia uma pessoa robusta vestida de cachorro, mas não era uma fantasia. Ele jurou que atirou bem perto, mas a coisa não se machucou e apenas fugiu. Isso o deixou tão assustado que ele quis se mudar no dia seguinte, mas minha mãe não deixou. Depois de 6 meses, ela concordou e nos mudamos. Até hoje, não sabemos o que era aquela criatura, mas era muito maior do que qualquer animal que pudesse existir na nossa região. Eu moro em uma cidade de praia e, um dia, uma amiga minha tinha acabado de voltar para a casa dos pais dela para passar o verão. Então fui lá fazer uma visita. Como ainda não era tarde quando decidi ir embora, resolvi pegar o caminho mais longo para casa, passando pela baía para ver as estrelas e as luzes dos navios esperando para subir o rio. Mas quando cheguei na estrada que segue ao longo da baía, percebi que não ia conseguir ver nada, pois uma névoa pesada tinha surgido, o que é bem comum na primavera. Essa estrada tem limite de 40 km/h, com a praia e trilhas sobre as dunas à esquerda e casas à direita. Eu estava dirigindo, mesmo com a visibilidade ruim, por causa do nevoeiro e da escuridão. De repente vi uma figura vindo da esquerda, subindo a duna em direção à estrada. Pisei no freio, com tudo, a ponto de derrapar um pouco, achando que era alguém saindo da praia para atravessar a estrada e ir para uma casa. A figura tinha a forma de uma mulher com um vestido longo, mas eu não conseguia ver o rosto. Quando chegou ao meio da estrada, a figura simplesmente flutuou em um ângulo e sumiu. Não havia trilha de acesso à praia onde vi isso, e eu não consigo encontrar uma explicação lógica para a forma como flutuou e desapareceu. Fiquei parado, olhando a dela sumir, tentando entender o que era. Isso me assustou bastante e, mesmo 5 ou 6 anos depois, ainda consigo lembrar exatamente como ela se moveu, como se tivesse acontecido ontem. Há 10 anos, eu morava em uma casa alugada que tinha uma porta nos fundos que levava a um espaço estreito, ao lado da casa do vizinho, cuja janela do quarto ficava bem perto desse lugar. Havia um soquete de lâmpada lá, mas eu nunca usei e sempre ficava escuro à noite. Um dia,
O vizinho me contou que ouvia barulhos de movimento no meu quintal, como se alguém pulasse de um muro para o chão de concreto. Isso acontecia várias vezes, e ele achava que poderia ser um ladrão. Então, comprei uma lâmpada e fui colocá-la lá. O soquete era alto e precisei subir em um banquinho de madeira. Naquela noite, antes de dormir, liguei a lâmpada. O interruptor ficava dentro de casa e verifiquei que o quintal estava bem iluminado. No dia seguinte, desliguei a lâmpada antes de sair para o trabalho, sem ir até o quintal. Na segunda noite, quando liguei a lâmpada de novo antes de dormir, não acendeu. Tentei várias vezes, mas nada. Achei que a lâmpada estava com defeito, mas fiquei com medo do escuro e do possível ladrão. Então não fui verificar. Na manhã seguinte, quando fui ao quintal, a lâmpada não estava no soquete, mas sim no chão, completamente intacta. Não tinha como ela cair de uma altura dessas e não quebrar, e não fazia sentido um ladrão deixar a lâmpada para trás. Levei a lâmpada para dentro e testei. Ela estava funcionando. Coloquei a lâmpada de volta no soquete e fui trabalhar. Na terceira noite, liguei a lâmpada e ela funcionou. Fui dormir. Por volta das 3 da manhã, abri um pouco a porta dos fundos para ver se a lâmpada ainda estava acesa, mas estava tudo escuro. Fechei a porta rapidamente e fui dormir. Na manhã seguinte, a lâmpada estava no chão novamente e intacta. Depois disso, evitei ir ao quintal e nunca mais tentei colocar outra lâmpada lá. Pelo que eu saiba, não houve nenhum roubo na vizinhança.